is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Boa noite, meu querido irmão, graça e paz, que alegria podermos nos reunir em espírito, em culto, hoje à noite, para adorarmos esse Deus maravilhoso que de uma forma tão especial, tão amorosa, tem cuidado de nós. E que privilégio nesta quarta-feira você e eu podemos parar, termos um tempo para estar com Deus em culto, em adoração, sabendo que outros irmãos também, neste momento, se põem a adorar ao Senhor, assim como você e eu. Então que o Senhor possa receber a tua adoração, a minha adoração, o Senhor possa ouvir a tua oração, a minha oração, e que o Senhor possa falar aos nossos corações. O salmista no Salmo 104, o verso 31, ele diz: a glória do Senhor seja para sempre, alegre-se o Senhor em suas obras. Olhando ele para a terra, ela treme, tocando nos montes, logo fumega. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus enquanto existir. A minha meditação a seu respeito será suave. Eu me alegrarei no Senhor. Que você se alegre no Senhor, no Deus da sua salvação, no Deus tão poderoso como é narrado aqui, no Deus que Ele mesmo, diz a Bíblia, se alegra nas suas obras. Então que nós também nos alegremos no Senhor e nas obras que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos, nós vamos orar e consagrar o nosso culto ao Senhor. Obrigado, grande e poderoso Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de nesta noite te buscarmos em oração, te oferecemos, ó Deus, com os nossos irmãos, o nosso louvor, o nosso culto e a nossa celebração. Reconhecemos, ó Deus, que Tu és grande, és soberano, um Deus exaltado, que habita entronizado sobre tudo, sobre todos, um Deus que habita entre os louvores. Então, Senhor, nós também queremos Te louvar, sabendo que o louvor Te apraz, e nós queremos Te adorar, reconhecendo que só Tu és Deus. E também, ó Deus, queremos Te buscar em oração, queremos colocar diante do Senhor os nossos pedidos, mas também reconhecendo as obras maravilhosas do Senhor em nossas vidas. Quantas bênçãos, ó Deus, temos recebido de Ti. Então receba, Deus, a nossa gratidão também, e que, ó Deus, a Tua palavra hoje à noite possa também encontrar o nosso coração, que sejamos edificados, que sejamos abençoados através da Tua palavra. Assim, ó Deus, recebe o nosso culto, ouça as nossas orações, fale aos nossos corações, e que assim, ó Deus, tanto o Senhor seja exaltado, quanto o Teu povo edificado. É a nossa oração, no nome bendito de Jesus, aquele que por nós morreu, o nosso Salvador. Amém. Nós vamos cantar ao Senhor, dirigidos pelo irmão Gilmar, com a irmã Ana ao piano. Em Jesus confiar, sua lei observar, oh que gozo, que bênção, que
o inimigo falas e a calúnia mordaz. Cristo pode desprestigiar, nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior poderão ao fiel abalar. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tenho crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante e real. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto, Senhor, e com fé e ardor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Meu querido, nós vamos reservar um momento agora para orarmos. Momento em que você, se quiser, pode se ajoelhar. Se quiser, como você estiver, pode ficar. Mas que você possa, como eu também, declinar o nosso coração, a nossa fronte diante do Senhor. Possamos adorar a Deus por quem Ele é, pela glória, pela majestade, pelo poder. Aquele que diz a Bíblia, para quem não há impossível, que você possa adorá-lo. Mas faça deste momento também um momento de clamor. Ore pelo povo de Deus. Ore por estes tantos que têm se afastado dos caminhos do Senhor. Neste tempo em que deveríamos buscar, nos unir ao Senhor, muitos estão se afastando, se aproximando do inimigo, entrando neste mundo tão mal. Clame pelo povo de Deus, pela misericórdia de Deus. Clame para que Deus tenha misericórdia e os traga de volta. Também ore pela nossa cidade, ore pelo nosso estado, ore pelo nosso país. Ora por tanta gente que hoje tem vivido a tristeza de sepultar os seus mortos, tanto em função da Covid quanto outras enfermidades. Ore por aqueles que estão enfermos. É um tempo de clamor. Clame pela misericórdia do Senhor, clame pela graça de Deus para com a nossa nação e não deixe de orar pelas famílias também. Faça deste momento um momento de intimidade entre você e Deus.
Vamos finalizar este momento agora com uma oração. Senhor Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade de, em meio às lutas e aflições, buscar a Tua direção, Senhor, e em Ti esperar e reconhecer que somos dependentes, ó Pai, e precisamos do Senhor, ó Deus querido. Unidos aqui em oração, buscando a Tua presença, ó Pai, buscando a Tua direção para este momento em que vivemos, pedindo, Senhor, que o Senhor abençoe a cada família, a cada pessoa aqui representada, Deus, e com o Senhor unidos, ó Pai querido, possa nos abençoar e nos proteger a cada dia, ó Pai. Pedimos pelas pessoas que estão à frente deste momento, ó Deus, que estão depositando a sua confiança em Ti, ó Pai, que o Senhor possa capacitá-los, abençoá-los, como também a nós, ó Senhor. Obrigado por este momento, obrigado pelo privilégio de reconhecer e poder depender do Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Coração
Queridos ouvintes, boa noite. Com alegria que nós nos colocamos diante da Palavra de Deus para conversarmos mais um pouquinho sobre os registros sagrados, e nós vamos conversar um pouco hoje sobre o período dos juízes, um período que nós sabemos na Palavra de Deus, um período nebuloso, o período talvez mais obscuro da história do povo de Israel. E nós queremos abordar alguns pontos importantes sobre isso neste momento. Nós vamos orar ao Senhor para iniciarmos. E nós vamos ler um trecho da Palavra de Deus, só que a leitura vai ser feita no livro de Josué. Nós vamos tratar de juízes, mas a leitura será no livro de Josué, pois ele fala sobre a transição de Josué para o período dos juízes e os conselhos de Josué, a palavra de Josué. Antes dele deixar este mundo, ele estava já se aproximando da sua morte, já avançado em idade, e ele então convoca o povo e exorta o povo a observar a lei do Senhor. E é nesse sentido que nós vamos fazer a leitura em Josué, mas falando sobre o período dos juízes. Vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, nós te louvamos, agradecidos, ó Deus, pelo dia que nos concedes, pelas bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. E agora, Pai bendito, nós vamos meditar um pouco na Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja falando aos nossos corações e que sejamos apenas instrumento nas Tuas mãos, para que a Tua Palavra seja falada, seja transmitida da maneira como Tu queres, ó Deus. Usa-nos para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. É a minha oração no nome santo e poderoso de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Muito bem, amados. Nós vamos fazer a leitura no texto de Josué, capítulo 23, e um trechinho do capítulo 24. Então, capítulo 23, versos de 1 até o 11, nós temos o seguinte: E sucedeu que muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e Josué já fosse velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, aos seus anciãos, e aos seus cabeças, e aos seus juízes, e aos seus oficiais, e disse-lhes: Eu já sou velho e entrado em dias, e vós tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas essas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Vedes aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, essas nações que ficam desde o Jordão, com todas as nações que tenho destruído até ao grande mar para o pôr do sol. E o Senhor vosso Deus as impelirá de diante de vós, e as expelirá diante de vós, e vós possuireis a sua terra como o Senhor vosso Deus vos tem dito. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos aparteis nem para a direita, nem para a esquerda, para que não entreis a essas nações que ainda ficaram convosco. E dos nomes de seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem a eles vos inclineis, mas ao Senhor vosso Deus vos achegareis, como fizestes até ao dia de hoje. Pois o Senhor expeliu de diante de vós grandes e numerosas nações, e quanto a vós, ninguém ficou em pé diante de vós até ao dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá a 1000, pois é o mesmo Senhor vosso Deus o que peleja por vós, como já vos tem dito. Portanto, guardai
guardai muito vossas almas, para amardes ao Senhor vosso Deus. Essa é a palavra de Josué ao povo, a exortação de Josué ao povo, quando ele estava já chegando ao final de sua vida. E no capítulo 24, nós vamos ler dos versos 14 até o verso... até o verso 20, até o verso 21, de 14 até o 21. Diz assim a palavra de Deus em Josué capítulo 24, versos 14 em diante. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse texto, esse verso equivale a dizer, Josué mencionando que ele e sua casa continuariam servindo ao Senhor, porque nós sabemos que Josué foi um servo de Deus fiel desde a sua meninice, desde a sua juventude. Ele sempre serviu ao Senhor com muita seriedade, com muita responsabilidade, com muita dedicação e fidelidade. Então, quando ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele está dizendo, nós continuaremos servindo ao Senhor. Então respondeu o povo e disse, nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu diante de nós a todas essas gentes até ao amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porque é nosso Deus. Então Josué disse ao povo, não podeis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará a vós e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué, não, antes ao Senhor serviremos. Essa foi a decisão do povo de Israel, diante da palavra de Josué, diante das considerações, da exortação de Josué, para o povo continuar servindo ao Senhor, continuar sendo fiel ao Senhor. Nós sabemos, queridos, que essa fase é uma fase de transição do período de entrada na terra prometida e posse da terra prometida. O povo já havia sido assentado nos seus quinhões de terra, nos seus territórios específicos, e agora já estamos passando então para um novo período, que é o chamado período dos juízes, e Josué então recomenda a eles para tomarem cuidado, para continuarem servindo ao Senhor com seriedade e com responsabilidade. E o povo então diz a Josué que eles o farão, eles não deixariam jamais o Deus de Israel para servir a outros deuses. Mas infelizmente nós sabemos, lendo a palavra de Deus, que essa promessa do povo, esse compromisso do povo com Josué e com o próprio Deus foi algo muito passageiro, muito rápido, e em pouco tempo o povo já estava desobedecendo ao Senhor, pecando contra o Senhor, sendo infiel ao Senhor. E nós sabemos que nesse período nós temos
7 períodos chamados ciclos de falhas do povo de Israel. Alguns autores, alguns comentaristas colocam apenas 6, por ter um deles que talvez não tenha sido totalmente completo, mas são 7 ciclos de falha. E os ciclos se repetem exatamente da mesma maneira como o primeiro acontece, os demais acontecem da mesma forma. Ou seja, o povo, Deus levanta juízes. Deus agora, após a morte de Josué, Deus não levanta mais nenhum líder como Moisés, como Josué. Ele agora passa a levantar juízes para liderar o povo, para julgar o povo, para tratar com o povo. É uma liderança um tanto diferente da de Josué, da de Moisés, porque é muito mais regionalizado do que era total, como era de Josué e de Moisés lá atrás, né? Então nós temos aqui o período em que Deus começa a levantar os juízes, e nós vemos na palavra de Deus que quando Deus levanta um juiz, o juiz começa a atender à vontade de Deus, viver de acordo com os princípios de Deus, de acordo com a vontade de Deus. O povo começa a prosperar, começa a progredir e caminhar muito bem. O povo caminha muito bem enquanto o juiz está atento aos princípios do Senhor. Mas logo quando o juiz acaba se afastando do Senhor, se afastando dos princípios de Deus, ou ele sai de cena literalmente, imediatamente o povo começa a cair. O povo entra em pecado, começa a cair, começa a tomar rumos diferentes da vontade de Deus e viver de acordo com as suas consciências, de acordo com aquilo que eles acham conveniente, de acordo com o que eles acham que deve ser, da maneira como eles entendem que deve ser o procedimento, a vida a partir de então. E nós vemos então os chamados ciclos de falha do povo de Israel, em que o povo está vivendo sucesso, está vivendo prosperamente, quando o juiz se afasta de Deus, ou o juiz sai de cena, o povo começa a cair, começa a cair moralmente, a cair espiritualmente e entrar em desespero, porque eles começam a sofrer as consequências de deixar os rumos da palavra de Deus, dos conselhos de Deus, dos ditames de Deus para a vida do povo. Então, eles começam a sofrer de modo muito significativo, de modo muito forte. Eles começam a pagar um preço muito elevado por distanciar-se do Senhor. E aí eles começam a suplicar ao Senhor, e novamente o Senhor o restabelece, o restaura, e eles voltam então à posição de progresso, à posição de desenvolvimento na qual eles estavam antes do juiz se afastar do Senhor ou sair de cena. Nós vemos aqui, queridos irmãos, queridos ouvintes, que nós temos uma lição muitíssimo importante a ser tirada disso tudo. A lição importante é que não vale a pena, de forma alguma, não vale a pena nós desviarmos dos caminhos do Senhor. Quem porventura não está nos caminhos do Senhor, que procure os caminhos do Senhor, que é a melhor opção para a sua vida, que é o melhor rumo para você seguir na tua vida. Procure os caminhos do Senhor e siga de acordo com a vontade de Deus, e viva de acordo com a vontade de Deus. Todas as vezes que o povo se desviou dos caminhos de Deus, eles caíram espiritualmente, caíram totalmente, começaram a regredir, começou tudo a ir mal nas suas vidas, e eles então começam a sofrer consequências violentíssimas, consequências terríveis do afastamento de Deus.
e acabam então voltando a suplicar, a implorar ao Senhor, que o Senhor os retome, que o Senhor os livre novamente, os abençoe novamente. Deus então levanta um novo juiz, esse novo juiz começa a servir ao Senhor e o povo começa então novamente a progredir de acordo com a sua atitude diante da vontade soberana do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu tive um professor no seminário, o saudoso Dr. Carlos Oswaldo. Ele dizia uma frase muito significativa, que nunca me esqueço dessa frase, e ele sempre dizia para nós que Deus não se cansa dos nossos recomeços. Nós vemos nos períodos de falha, o ciclo de falha do povo de Israel, durante 6 ou 7 ciclos de falha, o povo retorna ao Senhor e o Senhor os recebe com as 2 mãos, de braços abertos, e os abençoa, e assim Deus age conosco também. Todas as vezes que nós caímos, que nós fracassamos, que nós porventura erramos contra o Senhor, nós nos arrependemos e voltamos para o Senhor. Ele está pronto para nos receber novamente, Ele está pronto para nos fazer progredir novamente. Então, a lição para ser tirada aqui, que é muito significativa e muito importante, é de que não vale a pena de forma alguma, de modo algum, não vale a pena nós vivermos distante da vontade de Deus, distante dos caminhos, das determinações do Senhor. Então, que nós possamos gravar isso em nossas mentes, que nós possamos ter isso muito claro em nossas vidas, em nossa maneira de viver, de que realmente não vale a pena se afastar do Senhor. O pecado nunca compensa, né? Nós sabemos que as bênçãos do Senhor na vida de uma pessoa, elas não atingem somente a pessoa, elas atingem a vida da família da pessoa, elas atingem todas as pessoas que vivem em torno dessa pessoa, e da mesma forma acontece com o pecado. O pecado na vida humana, o pecado na vida do homem, ele não atinge somente o pecador. Não é o fato de que alguém peque contra o Senhor e esse alguém pague o preço, somente ele pagar o preço. Não, muitas pessoas pagam o preço dos nossos pecados, dos nossos desvios dos caminhos do Senhor. As pessoas são influenciadas, sofrem as consequências juntamente conosco. Os nossos familiares, os nossos parentes e amigos que vivem em nosso derredor também pagam o preço dos nossos pecados. Portanto, nunca vale a pena pecar, nunca vale a pena viver em pecado diante do Senhor. Vale a pena nós lembrarmos sempre que quando nós falhamos porque nós somos humanos e nós falhamos por esse ou por aquele motivo, temos que, logo que possível, retomar a nossa caminhada ao rumo do Senhor e lembrar que Deus nunca se cansa do nosso retorno, e devemos voltar à vontade de Deus, voltar às determinações do Senhor para as nossas vidas e viver então de acordo com o que o Senhor espera de cada um de nós, espera de mim e espera de você. Então é muito importante que você grave isso no teu coração, na tua mente, na tua maneira de viver. As tuas bênçãos atingem outras pessoas, mas os pecados são muito prejudiciais e atingem um grande número de pessoas, além de você. Quando você peca, você sofre, você paga o preço, você paga as consequências desse pecado, mas muitas outras pessoas pagam também o preço desse pecado, além da tua família, além de você, a tua família, os parentes, os amigos, as pessoas que convivem com você, que convivem comigo, pagam o preço do mal que eu cometi, do mal que eu vivo, do mal que eu estou cometendo diante da vontade do Senhor. Então, o nosso conselho, a nossa recomendação é que cada um de nós possa viver atentos à vontade de Deus,
como Josué disse ao povo, para que eles tomassem cuidado, e disse ao povo: olha, vocês são testemunha de que vocês estão assumindo um compromisso com Deus, e que vocês estão assumindo um compromisso com vocês mesmos, de seguirem a vontade de Deus, de viverem de acordo com a vontade de Deus. Então assim faça também cada um de nós, da nossa maneira de viver, e possamos então viver para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a honra e a glória do nosso Deus, que é todo-poderoso e que está pronto para nos abençoar, para estender as suas mãos para nós no nosso recomeço. Então que nós possamos sempre recomeçar quando porventura nós cairmos, que nós estejamos atentos para não cair, mas caso nós caiamos, nós estejamos atentos a essa queda e voltemos rapidamente para os ditames da palavra de Deus, para a vontade do Senhor em nossas vidas. Que Deus, pois, possa abençoar ricamente todos vocês, todos nós que estamos juntos nessa caminhada na palavra do Senhor. Que Deus possa abençoar ricamente a tua vida, a vida dos teus familiares. Nós vamos orar encerrando esse rápido momento de meditação na palavra de Deus. Querido Pai Celestial, nós te louvamos, nós te adoramos na beleza da tua santidade, Senhor. Nós pedimos que o teu Espírito Santo complete em cada coração a pequena meditação desta noite, e que a tua vontade seja feita em nossas vidas, ó Deus, e que o Espírito Santo do Senhor nos ajude a vivermos de maneira que te agrade, ó Deus, de maneira que nós não venhamos a magoar ao Senhor, agirmos em desacordo com a tua vontade, mas que nós possamos agir de acordo com a tua vontade, sempre para a honra e glória do teu nome, para a nossa felicidade, para a felicidade dos nossos familiares, para a felicidade dos nossos amigos e parentes, ó Deus. Nós oramos nesse momento muito agradecidos no nome santo e poderoso de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Que Deus vos abençoe ricamente, queridos, e conceda dias maravilhosos a cada um de nós, a cada um de vocês, para a honra, para a glória do nosso Deus e para a nossa felicidade. Deus vos abençoe. Amém. Eu quero agradecer ao pastor Kio pela disponibilidade em nos abençoar nesta noite, trazendo a palavra do Senhor para os nossos corações. A nossa oração é que Deus continue abençoando o pastor Kio, Margarete, que juntos continue realizando a obra do Senhor. Quero agradecer a você que também aproveitou deste momento para adorar ao Senhor, porque assim, como igreja, nós nos unimos, como igreja nós clamamos, como igreja nós somos atendidos e abençoados. Que o Senhor abençoe muito a tua vida. Louvado seja Deus pela oportunidade de adorarmos a esse Deus tão maravilhoso, pela vida que Ele nos tem dado, por podermos acordar hoje, chegar no final do dia e oferecer ao Senhor o nosso culto. Então, é um tempo de gratidão, de reconhecimento, e nós bendizemos ao Senhor por isso. Nós estamos encerrando o nosso culto, não deixando de orar, pedindo a Deus por sua misericórdia e graça sobre as nossas próprias vidas também, sabendo que Ele é o Deus que tem olhado para nós, cuidado de nós e sustentado as nossas vidas e a nossa família. Então nós vamos orar e já estaremos encerrando o nosso culto. Ó Deus, muito obrigado pelo tempo que podemos passar juntos. Muito obrigado pela obra do Senhor em nossas vidas. Muito obrigado pela bênção da vida. Muito obrigado, ó Deus, porque temos um Deus em quem nós podemos confiar. Muito obrigado porque Tu és o Deus que tem estendido as Tuas mãos e cuidado de nós. Deus, a nossa oração agora é que o Senhor, de uma forma tão especial como o Senhor tem feito até aqui, um Deus que nos ama, que o Senhor possa cuidar de cada um dos meus irmãos que pararam para Te cultuar. O Senhor conhece, ó Deus, perfeitamente o coração de cada um. Então, Senhor, que realmente o Teu Santo Espírito possa, agora neste momento, atuar de uma forma a confortar, a dirigir, a trazer paz, para que possamos, ó Deus, continuar firmes, Te buscando, Te servindo. Ainda, ó Deus, que não possamos estar na Tua casa reunidos, mas podemos sim nos unir e cultuar ao Senhor. Então, Senhor, que estes irmãos que
dedicaram deste tempo para te servir, para te cultuar, possa receber a bênção do Senhor neste momento. Seja assim, ó Deus, então abençoador, como que o Senhor possa ter recebido o nosso culto, pois que o nosso prazer é te adorar. Então, Deus, a Ti seja a honra, a Ti seja a glória, a Ti seja o louvor, e em Ti nós confiamos, e de Ti nós dependemos, e sabemos que por Ti nós seremos abençoados. A nossa oração é no bendito nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Que o Senhor te abençoe.